Tim Mayer, candidato à presidência da FIA, contou aqui para o canal o que a entidade pode fazer mais pela inclusão e pelas mulheres. Antes de trazer a declaração completa, eu peço que vocês deixem muito joinha ainda aqui no começo do vídeo, porque isso mostra para o YouTube que o Elas na Pista merece chegar em mais pessoas. Não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nada do que acontece com as mulheres no mundo do esporte motor. E eu deixo também o meu convite para você se tornar um membro apoiador e ter conteúdo exclusivo todo mês. Para quem não me conhece, eu sou a Natália De Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Tim Mayer é o candidato que vai tentar fazer frente a Mohammed Ben Sulayem nas eleições para a presidência da FIA que vão acontecer no final do ano, em dezembro. Mohammed, ele assumiu lá em 2021 e tem sido, uma governança bastante criticada. Ele tem sido um presidente bem polêmico, até mesmo os pilotos de Fórmula 1 têm se posicionado contra o seu método de poder, podemos dizer assim. E não apenas eles, não apenas os pilotos de Fórmula 1, pilotos de rally que fizeram protesto contra aquela penalização contra xingamentos, por exemplo. Ainda tem membros internos da FIA que estão sendo demitidos, estão renunciando aos seus cargos e todos têm um ponto em comum, as críticas ao Ben Sulayem. E pois bem, Tim Mayer então, há pouquinho tempo, algumas semanas, durante o final de semana do GP da Inglaterra, da Fórmula 1, ele então anunciou a sua candidatura. Ele vai tentar fazer frente e impedir a reeleição de Mohammed Ben Sulayem. O Tim Mayer, ele esteve envolvido por muitos anos, tanto com o esporte a motor, ele trabalhou com o Emerson Fittipaldi, trabalhou com a Indy aqui no Brasil, ele é um grande conhecido tanto daqui do país quanto da América do Sul. E também esteve envolvido por muitos anos com a própria FIA. Ele foi comissário de corridas de Fórmula 1, era comissário aqui do GP do Brasil, GP de São Paulo, enfim. Só que em novembro do ano passado ele acabou tendo uma grandíssima briga com o Mohammed Ben Sulayem, mais um nome, e acabou sendo demitido do corpo governamental, a entidade máxima do automobilismo. Pois bem, ele esteve presente nas 6 horas de São Paulo, que foi a parada brasileira do calendário do WEC, do Mundial de Endurance, e eu tive a oportunidade de conversar com ele. A gente abordou, obviamente, muitos pontos, as críticas dele ao Mohammed Ben Sulayem, por que ele decidiu se candidatar, se ele acredita que toda a experiência dele no automobilismo vai ajudar caso ele seja eleito. Mas, obviamente, eu não poderia deixar de perguntar também sobre diversidade e inclusão e o que a FIA pode fazer, poderia fazer mais pelas mulheres. Citei o caso da F1 Academy, que ainda não é uma categoria da FIA, da entidade máxima. Mas, enfim, eu perguntei para o Tim Mayer o que se a FIA poderia fazer, de fato, mais pelas mulheres, pela inclusão. E eu vou deixar, então, a seguir toda a resposta dele. Ele se estendeu bastante. Numa outra pergunta que eu havia feito, ele também falou um pouquinho sobre diversidade, sobre como a FIA precisa focar em inclusão. E nessa mesmo que eu fiz, é mais voltada para as mulheres e como que elas podem ser mais incluídas no mundo do esporte a motor, especialmente no mundo do automobilismo, que é o escopo da FIA. Pois bem, então, não vou falar mais, vou deixar aí vocês conferirem a declaração do Tim Mayer, que é o candidato à presidência da FIA, que vai tentar enfrentar o Mohammed Ben Sulayem no final do ano. Mas antes eu só peço que vocês comentem bastante depois e compartilhem com seus amigos. Agora, sem enrolar mais, confere aí a declaração sobre a inclusão das mulheres pela FIA. Talking about women in motorsport, I advocate for this cause, and I would like to know from you what FIA can do, if can do more for women. For example, today we have F1 Academy, if can expand. Yeah, the F1 Academy is not an FIA initiative, and the FIA is doing some things. It needs to do more. We need to focus more resources. But just as importantly, we need to respect women's voices in the management of the FIA. If you look at Mohammed talked about this himself. He brought in some incredibly competent women to help him run the organization and then push them out and marginalize them. So for me, it's incredibly important that we hear and respect women and men, for that matter, of all different regions and of all different origins.
and we include as many different voices in the management of the FIA as possible. You know, I certainly don't have the best ideas. The best ideas I've always found have come from a diverse group of voices that give you advice. So to me, that's important. We have a underrepresentation in the commissions. We have an FIA Women in Motorsport Commission, you know, that was founded by Jean Todt. Michel Mouton worked tirelessly for a decade there, you know, and it continues on today and does good work. But we need to be focusing on making sure that there are more women representing, you know, a diverse array of voices in the Formula One Commission, in the World Endurance Championship Commission, in all of the commissions throughout the FIA. We need more women, and in fact people of color from all around the world. You know, diversity is not, you know, just one thing. Inclusion is not one thing. Inclusion is we have to hear voices from around the world, from minorities all around the world, and from you know, all genders. So for me, this is not one thing, it's a complete package.